Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, nesse short vídeo de hoje nós vamos falar sobre causas de falha na extubação. Na verdade, falar de uma causa de falha na extubação. Na sua prática clínica, você tem feito um diagnóstico diferencial de falha de extubação e falha no processo de desmame para os seus pacientes? É crucial que esse diagnóstico exista, até porque as causas são diferentes, consequentemente a conduta terapêutica será diferente. A conduta para a falha no desmame e a falha da extubação totalmente diferente para reverter a causa. Bom, qual a relação entre fraqueza muscular e falha de extubação? Nós sabemos que já existe sim uma relação entre fraqueza de musculatura respiratória e falha na extubação. E quanto à fraqueza de musculatura de periferia, como funciona esta relação? Bom, um grupo coreano fez um trabalho retrospectivo, foi um desenho interessante, e incluiu um pouco mais de 100 pacientes. Após aplicar os critérios de inclusão, que os principais foram um tempo de ventilação mecânica por mais de 7 dias, o paciente ter sido submetido a uma tomografia antes 3 dias ou depois 3 dias do início da ventilação mecânica, e o paciente ter mais de 18 anos, e o principal critério, o paciente ter tido sucesso no processo de desmame. Bom, após essa aplicação, eles ficaram com 45 pacientes. E esses 45 pacientes foram divididos em 2 grupos. O grupo de falha na extubação e o grupo de sucesso na extubação. O que eles observaram de diferença entre esses 2 grupos? Vamos lá. Não teve diferença estatisticamente significativa entre idade, entre condições clínicas, etc., entre os 2 grupos. Inclusive, o IRRS dos 2 grupos foi semelhante. Estatisticamente, não teve significância. Foi 52, 57, uma coisa assim, entre os 2 grupos. Ou seja, um IRRS satisfatório para o processo de desmame. É tanto que um dos critérios foi que o grupo deveria ter se submetido ao desmame com sucesso. E realmente os 2 grupos tiveram sucesso no desmame, com um índice bom. Quanto à PI máxima, o grupo de sucesso do desmame teve uma média de 32 centímetros de água. E o grupo de falha de desmame teve uma média de 23 centímetros de água. Estatisticamente não teve diferença significativa entre os 2, mas eu comento um pouco sobre isso. E o que é que eles encontraram estatisticamente significativo, o valor estatisticamente significativo entre o grupo de falha e o grupo de sucesso? Encontraram exatamente a sarcopenia. O ponto de sarcopenia, para definir que o paciente tinha ou não sarcopenia, foi determinado exatamente pela análise da tomografia. A análise do psoas, a análise do reto abdominal, oblíquo, transverso abdominal, quadrado lombar e a análise do eretor da coluna, paravertebrais. Então, a partir da análise dessa musculatura, foi definido que o paciente tinha ou não sarcopenia. E exatamente o grupo de falha no desmame era o grupo que apresentava a sarcopenia. Aliás, falha no desmame não, falha na extubação. Todos eles foram um sucesso de desmame. Então, era o grupo que apresentava a sarcopenia. Voltando a falar um pouquinho da PI, embora estatisticamente não tenha tido significância, mas é um valor considerável, uma diferença clinicamente considerável. Um grupo, que foi o grupo de sucesso, tinha uma PI acima de 30, 32 centímetros de água, e o outro grupo de falha tinha uma PI abaixo de 30, 23 centímetros de água. Isso pode nos levar a raciocinar, pode nos induzir àquela condição que existe sim uma correlação entre sarcopenia e musculatura respiratória. Então, se houve o grupo com sarcopenia, que era o grupo de falha no processo de extubação, esse grupo também tinha uma PI mais baixa. A PI máxima desse grupo era bem mais baixa. E abaixo de um valor que nós consideramos ideal para que se estube ou que se desmame e se estube um paciente. Então, partindo desse raciocínio, partindo dessa condição, nós podemos determinar sim que a fraqueza de musculatura respiratória está relacionada com a falha no processo de extubação.
E aí a gente pode raciocinar que existe uma população específica que teoricamente terá uma probabilidade maior de apresentar essa falha na intubação. Se a gente for pensar, a população acima de 65 anos de idade é uma população que tem uma incidência de insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica 3 vezes maior do que a população abaixo de 65 anos, ou seja, a população jovem. Então, a população acima de 65 anos vai mais para o ventilador, tá? 3 vezes maior a incidência, então vai mais para a ventilação mecânica. Outra condição. A falha de extubação na população mais jovem, aliás, a falha no processo de extubação na população mais jovem, ela gira em torno de 19%. A literatura varia de 3% a 19% a incidência de falha. Já nessa população acima de 60 anos, a incidência de falha ela vai de 20% a 30%, a 32%, 33% é o que diz a literatura. Então significa dizer que realmente é uma população que falha mais no processo de extubação. Outra condição, a sarcopenia. Nós vamos perdendo massa muscular de forma fisiológica ao longo da vida. E na população jovem, essa redução da massa muscular, ela gira em torno de 1% ao ano. Já na população acima de 60 anos, a redução da massa muscular, ela vai para 3% ao ano, né? A redução fisiológica. E a gente sabe que associado a isso, esse paciente na terapia intensiva, ele passa a ter outros fatores que estão relacionados também com a sarcopenia. O paciente que está na terapia intensiva, ele está na ventilação mecânica, que está relacionado com sarcopenia. Ele pode estar utilizando drogas que estão relacionadas com sarcopenia e a própria patologia desse paciente pode estar relacionada com sarcopenia. Então significa dizer o quê? Principalmente para essa população idosa, baseado no artigo do grupo coreano, né, temos que ter um cuidado, né, e temos que ter uma atenção para que a gente possa tentar minimizar a falha nesse processo de extubação. Até porque sabemos que um paciente reintubado, ele aumenta o risco de mortalidade quando comparado com um paciente que não foi intubado. Aliás, que não foi reintubado, um paciente que foi intubado apenas uma vez. Então, fica aqui, né, a nossa colaboração para que a gente possa pensar em ter uma visão especial, ter uma atenção especial para esse paciente idoso, que é um paciente que tem um risco aumentado de sarcopenia e é um paciente que tem provavelmente uma probabilidade maior de falha na extubação. Tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo short vídeo.